Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Datafolha que mostrou que quase 60% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria a ter um emprego formal. Olha que lindo, cara, é o que eu falo para você, uma sensação de vitória que eu tô sentindo, porque eu durante anos insisti aqui no canal que CLT é um lixo, não serve para nada. Governo não protege trabalhador. Achar que lei protege trabalhador é uma ilusão. Lei é muito menos capaz de qualquer coisa que seja, e principalmente não é capaz de proteger ninguém em lugar nenhum. Regulamentação, lei não protege ninguém em lugar nenhum, hipótese alguma. Lei só implica em custo maior. E esse custo acaba sendo pago sempre pela parte mais fraca da relação, que no caso do emprego, geralmente é o empregado. O que é a parte mais fraca de uma relação? É a parte que tem mais urgência em ter aquela relação, né? Uma relação de emprego é uma relação voluntária. Ninguém precisa contratar ninguém, ninguém precisa trabalhar para ninguém. Se o empregado não quiser trabalhar para aquela empresa, ele pode pedir demissão. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. E também ninguém é obrigado a contratar ninguém. Então é uma relação voluntária. Mas você tem um lado que quer mais essa relação do que o outro. O empregado, geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente o empregado quer mais a relação de emprego do que a empresa quer. Então o empregado acaba sendo a parte mais fraca. Quando você cria uma lei, qualquer lei, toda lei tem um custo, vocês sabem, né? A lei tem um custo. E esse custo da lei acaba sendo jogado na parte mais fraca, porque é lógico, é a parte que está mais ansiosa para fechar o negócio, é a parte que quer mais fechar aquela relação, a outra parte que não está com tanta pressa assim, joga o custo para ela. Então o que acontece? É por isso que no Brasil nós temos salários tão baixos no final das contas. Por que lá nos Estados Unidos, que não tem CLT, não tem férias, não tem 13º, não tem porra nenhuma, se tu não combinar as coisas com o seu patrão, amigo, você não tem direito a nada. E olhe lá. E por que lá os salários são tão altos? Exatamente porque não tem esse custo. Aqui no Brasil você tem dois custos. Primeiro, o custo da regulamentação, que é absurdo, e segundo, o custo da insegurança jurídica, que é criada pela idiotice do gordinho suicida, do idiota, do fascista, do Getúlio Vargas, que inventou esta porra de justiça do trabalho. Porque inventaram uma justiça inteira para favorecer um lado. Cara, que lógica tem isso? Uma justiça que abertamente, tá? Eu sei, eu sou advogado, eu fiz aula de direito do trabalho, eu não entrei por essa área, nunca advoguei para direito do trabalho, mas eu fiz aula disso, né? E a justiça do trabalho fala, não, nós estamos aqui para proteger o trabalhador. A ideia da justiça do trabalho é a justiça que, tampa um olho, mas o outro, você ocupado, você patrão malvadão. Isso não é justiça. Isso não é justiça. Isso sempre vai acabar prejudicando o empregado, não o patrão. Porque quando você inventa um negócio que você chama de justiça, mas que não é justiça, cria-se um negócio chamado insegurança jurídica. Adivinha quem vai pagar por isso? De novo, a parte mais fraca da relação, o empregado. As empresas vão jogar o salário para baixo para poder compensar esse custo que elas vão ter com as pessoas que eventualmente entram na justiça pedindo direitos aleatórios e sem sentido nenhum, né? O Brasil estaria muito melhor. Muitas vezes os brasileiros têm essa questão, né? Por que anos 1800 o Brasil e os Estados Unidos eram mais ou menos do mesmo tamanho, cara? 1800 e pouco, 1810, 1820, o Brasil e os Estados Unidos eram mais ou menos do mesmo tamanho. O que aconteceu com os Estados Unidos, que cresceu pra caramba, virou uma superpotência, e o Brasil tá esse lixo? Tem várias coisas, não é uma coisa só, é lógico, é sempre uma confluência de valor, de fatores, né? Um desses fatores foi o idiota do gordinho suicida fascista do Getúlio Vargas. Essa notícia foi sugerida por pai socioafetivo de bebê reborn, Comitê Central do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O gordinho suicida do Getúlio Vargas, o idiota fascista, que é o fascista de estimação de 9 entre 10 antifascistas brasileiros, porque a esquerda adora o Getúlio Vargas por algum motivo que eu não consigo entender, o cara que adorava o Mussolini, adorava o Hitler, né, trocava correspondência com eles, achava lindo aquela coisa toda lá. Enfim, e os antifascistas brasileiros adoram Getúlio Vargas, é muito engraçado isso, né? O cara inventou esse negócio de justiça do trabalho, copiando isso do Mussolini, tá? Essa ideia da justiça do trabalho foi copiada do Mussolini.
Lá na Itália, eles viram que isso era uma roubada e acabaram com isso. Não existe justiça do trabalho em lugar nenhum do mundo que não seja no Brasil. É uma idiotice sem sentido, deturpa o próprio sentimento de justiça. Justiça tem que ser equalitária. Não pode olhar, ah, mas esse cara é rico, então foda-se, ele vou ferrar ele porque ele é rico. Não pode, isso não é justiça. Vocês não percebem? Os juízes brasileiros, aliás, muita gente no direito brasileiro, eu sei disso porque eu convivi nessa área há muito tempo, muita gente no direito brasileiro não percebe o quanto isso prejudica a parte mais fraca. Vocês se acham salvadores, estou protegendo o trabalhador hipossuficiente. Não, você está ferrando o trabalhador hipossuficiente. Eu, por exemplo, eu sou um cara que já tive empresa, eu sou empresário quebrado, eu fali minha empresa. Paguei tudo, não fiquei devendo nada, só fiquei devendo imposto pro governo. Para trabalhador não fiquei devendo nada para ninguém. Mas eu falo um negócio para você, hoje eu não contrato mais ninguém. O meu canal já está grande o suficiente, eu poderia contratar, nunca mais na minha vida eu contrato ninguém. A minha visão é a seguinte, a CLT tem o artigo 0, o artigo 0 é proibido contratar pessoas no Brasil. E ponto final, esquece. Esquece contratação. E parece, eu durante muito tempo insisti aqui no canal, falei, expliquei, coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês, não adianta, né? A pessoa ela só aprende na prática. Enquanto tem alguém falando para ela, explicando, dando a dica, é uma roubada, CLT é um lixo, não tem proteção, tem zero direitos na CLT. Não tem, o único direito que você tem na CLT é ganhar menos. É o único direito que você tem é de ganhar menos e pagar mais imposto para o governo. Tirando esse, entre aspas, direito, não tem nenhum. Mas isso protege o trabalhador. Meu amigo, se o patrão não precisar do seu trabalho mais, ele vai te demitir, cara. Patrão, em relação de trabalho não é caridade, cara. Caridade é que você dá dinheiro para os outros sem precisar de nada do outro lado. Em relação de emprego, o patrão te contrata enquanto você é necessário para a empresa. No dia que não for mais, um abraço, pô. Tem CLT, não tem CLT, tem sei lá o quê, tem Y, tem X. Aliás, eu diria que é mais comum as empresas demitirem o CLT primeiro, porque é mais um custo maior, do que demitir os informais, né? Os informais o pessoal segura mais um tempo, porque é menos complicado e coisa e tal. Então, achar que CLT ajuda alguém no final das contas, não ajuda ninguém, meu amigo. Não tem uma única pessoa que foi ajudada, não tem um único direito na CLT, né? Eu fiz um vídeo lá no Ancapsu Classic chamado Sem o Governo, quem vai ajudar os trabalhadores ou quem vai proteger os trabalhadores? Em que eu explico por que todos os lixos que tem na CLT são todos lixos. Que a única parte que ganha nisso não é nem o patrão nem o empregado. Quem ganha com a CLT é o governo, é só isso. E é isso mesmo, o idiota do Getúlio Vargas era um populista, queria dizer que eu sou o pai dos pobres, não sei o que lá, estou salvando os pobres do Brasil, né? Fica aquele negócio todo e acabou, atrasando o desenvolvimento do Brasil em 500 anos e ferrando o pobre no Brasil para todo sempre. Mas aí o que acontece agora, né? Agora surgiu uma ferramenta que são os trabalhos, os gigs, né? Os trabalhos de aplicativo, que você trabalha sem ter relação formal de emprego. E aí o que aconteceu? Não adianta eu falar para a pessoa isso, né? Bom, as pessoas que já têm um certo grau cultural ou de conhecimento, né, elas já não trabalhavam como CLT, né? Você pode pegar qualquer empresa por aí, nível de gerência para cima, já era todo mundo PJ há muito tempo, porque todo mundo sabe que CLT é só imposto, não tem nada de ajuda para o trabalhador ali, né? É só imposto. Então, ou seja, só o pessoal mais pobre que ainda acreditava na desculpa da Rede Globo, que a CLT protege os trabalhadores e não sei o que lá. Protege porra nenhuma, meu amigo. Enfim, aí o que aconteceu? Surgiram os trabalhos de aplicativo, principalmente de entrega, né, o iFood, Uber e coisa e tal. E aí, esse pessoal experimentou. E aí eles perceberam como é que é muito melhor trabalhar sem CLT do que trabalhar com CLT. Então esse é o dilema, é por isso que o pessoal está percebendo isso daqui, né? E isso daqui acontece por um motivo muito simples, é o que eu falo para vocês. O peso da lei saiu de cima do trabalhador, é isso. Não tenham dúvidas, o peso que o trabalhador CLT sente hoje e que as pessoas rejeitam a CLT hoje é por causa desse custo da regulamentação. Não, porque tem que ter 30 minutos de intervalo de almoço, tem que ter não sei o que lá, tem que ter isso, não pode ter isso. Não, porque a jornada tem que ser isso, que tem que ser assim. Não sei... Pô, caramba, deixa o cara combinar, o cara deixa o cara negociar diretamente com o patrão como é que ele acha melhor. Mas o patrão vai impor as coisas para os empregados. Se o patrão impuser alguma coisa para o empregado pede a demissão e vai embora, porra. Pronto, qual o problema? Não tem como o patrão impor coisa para os empregados, porque ele pode simplesmente pedir demissão e trabalhar em outro lugar. Pronto, resolvido o problema. Enfim,
E aí, o que está acontecendo? As pessoas estão experimentando isso e estão vendo que é muito melhor. Ninguém mais quer trabalhar CLT e estão muito certos. Eu sempre falei aqui, eu vejo que a pessoa pode até trabalhar CLT um período da vida dela como forma de aprendizado. É um aprendizado interessante. Você trabalhar numa grande empresa, trabalhar numa estrutura grande, né, te dá um monte de dicas. Né? Você aprende muita coisa sobre o mercado, aprende muita coisa sobre aquele ramo que você está trabalhando, mas eu recomendo às pessoas que você veja isso como uma espécie de estágio 2.0. Você fez um estágio, né, para entrar na empresa, você está trabalhando ali CLT, você é um estagiário mais que recebe um pouco melhor. Não ache que você vai conseguir viver, fazer uma vida no Brasil trabalhando de empregado. É simplesmente irreal. Não existe isso no Brasil. Né? Por quê? Por causa do peso da CLT, por causa do custo. Você tem que sustentar toda essa justiça do trabalho, esse bando de inútil, de juiz, de cartório, essa coisa toda, essa burocracia enorme, que no final das contas pesa sobre o trabalhador. Então, esquece, é moribunda a carteira de trabalho no Brasil, o trabalho formal, né? E agora, mas enquanto era eu falando aqui, o pessoal olha, aquele barbudo anarcocapitalista lá falando, tá falando merda, não sei o que lá, e coisa e tal. Eu tenho minha carteira de trabalho virgem. Eu nunca assinei minha carteira de trabalho. Para não dizer que eu nunca assinei minha carteira de trabalho, teve uma vez que eu trabalhei com uma empresa, era parceira minha, e a gente queria entrar numa licitação, e aí exigia que eles tinham que ter alguém empregado que tivesse uma qualificação que eu só tinha. Então, eu aceitei, né, assinar a carteira. Eles até brincaram que podia fazer o primeiro emprego, né? Foi o meu primeiro emprego, com 40 anos de idade, né? A gente participando de uma licitação. Perdi uma licitação, não deu em nada isso, mas enfim. Foi a única vez que assinaram ali por 3 meses minha carteira, só para participar da licitação, depois acabou, né? Mas minha carteira de trabalho é virgem, nunca tive CLT na minha vida. Ou eu trabalhei informal, ou eu trabalhei PJ, ou eu trabalhei como empresário. Empregado CLT nunca. Por quê? Porque é uma idiotice, cara. Não tem sentido nenhum isso. Lei não ajuda ninguém. Se você acha que uma lei vai te salvar, meu amigo, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, se interne rápido, toma algum medicamento forte na tua veia que tu tá delirando, né? Enfim, agora as pessoas, ao experimentarem a coisa, estão percebendo, caramba, é muito legal, realmente, pô, você gosta de Uber. Eu trabalho a hora que eu quiser, se eu quiser tirar um dia de folga, eu não trabalho no dia. Não estou dizendo que seja trabalho mole, não, tá? Eu sei que trabalhar de Uber é difícil, é lógico. É igual eu de YouTube aqui, eu tô trabalhando de YouTuber aqui, mas você me vê trabalhando todo dia aqui. Todo dia tem vídeo aqui no canal, não tem um dia que você vem aqui no canal que não tem vídeo. É um trabalho, é um esforço que eu faço aqui, meu amigo, não acho que é fácil, não. E vocês sabem, eu faço 10 vídeos por dia, no mínimo. É no mínimo 10 vídeos por dia, quando não tem live, não tem outras coisas além disso daí, né? Então é trabalho pra caramba. Agora, o que acontece na prática, né? Ainda é melhor do que você ter CLT, do que você ter um emprego formal no final das contas. A verdade é essa, porque você faz o seu tempo. Se eu quiser, hoje eu malhei de tarde. Por que eu malho de tarde? Porque a academia é mais vazia, mais tranquilo, melhor. Você faz o seu tempo. Então, é o que o pessoal está percebendo. Você trabalhando de Uber, ou de iFood, ou de qualquer coisa assim, você consegue um rendimento maior, porque você não tem o peso da CLT, e consegue fazer as coisas com mais flexibilidade. Eu quero folgar o final de semana. Beleza, tu trabalha pra caramba a semana toda, faz 12 horas, acho que é o limite é 12 horas, né, nesses aplicativos, né? 12 horas todo dia, aí no final de semana você fica em casa, pô, se quiser, ou quiser trabalhar no final de semana também, você trabalha. Meio que você faz o seu horário, você ganha quanto você quiser, né? É muito melhor, muito melhor. E as pessoas percebem isso na prática. Por isso que ninguém mais quer CLT. CLT virou coisa de fracassado. Fracassado por quê? Porque não consegue coisa melhor, porque é idiota de achar que CLT protege alguém de alguma coisa, né? Aí tá aqui o... o Postman de todas as pessoas aqui, falando que o capitalismo sofre agonia e não sei o que lá. Não, o Postman é o contrário, bicho. Isso aqui é a essência do capitalismo. Existe um paper do Ronald Coase, que eu sempre cito ele, porque eu gosto muito desse paper. É um paper fundamental para você entender a economia e o anarcocapitalismo como um todo, né? Em que ele fala justamente, o paper é de 1934, tá? Não é coisa nova não, é coisa velha. E ele justamente criticava o capitalismo nesse paper, perguntando por que tem empresas. Para pensar, uma empresa é um comunistão, né? É uma organização centralizada, em que as relações não são de compra e venda, não é o capitalismo dentro da empresa. Dentro da empresa, o chefe dá ordem para o subordinado recebe um salário pré-programado, recebe as ordens do chefe, coisa e tal. E é o comunistão. A ideia do comunismo era fazer uma grande empresa em que o presidente do país fosse o presidente da empresa e todo mundo desse ordem, coisa e tal, tudo planejado e coisa e tal. Por que
tem empresas, então, no capitalismo? Por que as pessoas preferem fazer isso, né? E aí tem um outro vídeo meu lá no Ancapsu Classic também, chamado Por que o Estado vai acabar, em que eu explico esse modelo todo lá. Então, é o contrário do que o Postman fala. Isso daqui é a vitória do capitalismo, né? O capitalismo vencendo as empresas, as pessoas querendo empresas mais descentralizadas, mais trocas voluntárias, né? A folha está aqui, ó, CLT em baixa. Ai, porque 59% preferem trabalhar por conta própria, a legislação precisa combinar proteção e flexibilidade. Não, a legislação precisa acabar. É não ter legislação. Não existe. Lei não protege ninguém. Esquece essa porra de que lei serve para alguma coisa, pelo amor de Deus. Para com essas taras. Ai, me regula, Estado. Regula eu para ficar reguladinho. Porra, para com isso, caralho. Não resolve nada essa porra. Aqui, ó, rejeição à CLT provoca escassez de mão de obra na indústria brasileira. Tá vendo? Nem CLT, emprego CLT na indústria o pessoal não quer. Por quê? Porque a CLT é um lixo. Aí você pode falar assim, ah, mas como é que a empresa vai contratar? A empresa precisa contratar alguém, e se ela contratar informal, arrisca depois o cara entrar na Justiça do Trabalho, né? E as pessoas fazem isso, né? Porque é o que eu falo, né? O pessoal brinca assim, ai, Peter, você fala assim, até parece que os patrão não são filho da puta, não são sacana. São, os patrão é tudo quanto é patrão é filho da puta sacana. Mas quer saber de uma coisa? Empregado também é tudo filho da puta sacana também. Todo mundo no mundo é filho da puta sacana. Todo mundo é malvadão no mundo. Tem ninguém bonzinho nesse mundo, cara. A verdade é essa. Os patrões são sacana, os empregados são sacana, os colegas são sacana, os amigos são sacana. No final das contas, meu amigo, bonzinho que você vai encontrar no mundo é papai e mamãe. Papai e mamãe são as pessoas bonzinhas, boazinhas que você vai encontrar no mundo. O resto é todo mundo sacana. Então, achar que a CLT vai te proteger do patrão sacana é muito enganado, né? Mas o problema é que esse pessoal não está percebendo a oportunidade que eles estão perdendo, né? Porque justamente, se você vê esse meu vídeo, porque o Estado vai desaparecer, eu dou um exemplo de como é que uma empresa poderia funcionar contratando os trabalhadores por dia. Não, contrato por dia, igual um Uber. Igual um Uber. Cria um aplicativo, aliás, já tem um monte de aplicativo para a área de tecnologia. Tecnologia, vocês sabem, anda mais fácil, né? Você tem o Fiverr, por exemplo, o TopTal, que é focado em contratação para desenvolvimento de software, tem o Upwork, que faz um monte de coisa, tem o TaskRabbit, que faz para coisas manuais de montagem de móveis e coisa e tal, quebra galho em casa, esse tipo de coisa. Tem um monte de site que já faz exatamente um Uber para trabalho braçal. Então, sei lá, você quer contratar um empacotador de supermercado. Por que você não faz um site? Não, podia ser um desses aqui, ou talvez fazer um próprio seu, né? E repara, olha uma coisa importante que eu estou falando aqui. O STF está julgando essa questão do trabalho PJ, né? E aparentemente a jurisprudência do STF é que o Uber está certo. Então o Uber vale. E se o Uber vale, em tese, um outro site que crie uma espécie de Uber para, sei lá, empacotador de supermercado, ou caixa de supermercado. A pessoa sabe ser caixa, não tem muito segredo, né? Aí você pode falar assim, ah, mas como é que eu vou botar uma pessoa que eu não confio, ela pode roubar o caixa do supermercado? Bom, aí você tem outras maneiras de proteção. A principal maneira de proteção é que essa pessoa vai ter uma pontuação no aplicativo. Se ela roubar um supermercado, isso pode acontecer, ela vai trabalhar uma vez só, nunca mais ela vai conseguir emprego. Então, assim, esse é o incentivo para as pessoas não roubarem. Por que o Uber funciona no final das contas? Por que as pessoas não tentam sacanear no Uber? Por que o Uber, ao contrário dos táxis, não tenta fazer um caminho mais longo? Porque tu vai botar pouca estrelinha pro Uber ali, o Uber vai se fuder para pegar outra corrida depois. Então, ou seja, essa é a questão. Você faz a coisa eletrônica e você faz uma coisa pro cara. Quantos dias você quer trabalhar? Quer trabalhar hoje? Você trabalha hoje. Um dia você trabalha, final do dia você recebe o dinheiro, acabou. Se amanhã você não quiser vir, você não vem. Se quiser vir só daqui a 3 dias, você vem e pronto, né? E aí você bota o rate flutuando conforme a demanda, oferta e demanda. Tem muita gente demandando, vou usar empacotador de supermercado como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer outra profissão. Muitos supermercados demandando e pouca gente se oferecendo, o valor sobe. O valor sobe, o que vai acontecer? É a mágica do capitalismo, a mão invisível do Adam Smith. Né? A hora subiu, o cara vai olhar, ih, caramba, olha só, a hora para empacotador, eu vou trabalhar hoje, vou resolver trabalhar hoje, porque pô, a hora tá alta, né? Incentiva a fazer esse tipo de coisa. Esses sites todos funcionam assim, com o valor o valor variando conforme a oferta e a demanda, né? Sabe o que acaba acontecendo? As pessoas ganham mais, os empregadores conseguem contratar mais gente com uma qualificação melhor, porque a pessoa tem interesse em manter uma qualificação, porque para pensar.
Qual que é o problema que as empresas têm hoje? Você contrata uma pessoa, no que você demitir, ela vai entrar na Justiça do Trabalho contra você. E você não pode fazer nada. Porque você não pode usar esse negócio de a pessoa entra muito na Justiça do Trabalho para não contratar de novo, não sei o que lá, então não tem como fazer nada. Mas, se você tem um aplicativo como o Uber, que já é assim, que já está aceito pelo STF, tem que ver se não vai mudar a jurisprudência, né? Mas se já está aceito pelo STF, você resolve esse problema. Porque a pessoa sabe que o nome dela está ali. O nome dela é um só. No dia que ela fizer uma merda e ganhar uma estrelinha 0 lá na parada e tiver uma reclamação, ninguém mais contrata ela. Então ela perdeu aquela oportunidade. Então há um incentivo muito grande para as pessoas trabalharem bem, procurarem dar algo melhor, né? Ah, Peter, mas e com profissões com mais qualificação, sei lá, um torneiro mecânico, uma coisa assim? Pô, cara, você tem para desenvolvedor de software, quer coisa mais qualificada que desenvolvedor de software, né? Não, desenvolvedor de software é total. Cara, isso é uma profissão altamente especializada. Você tem as qualificações. Eu quero uma pessoa com a qualificação XYZ, que tenha, sei lá, o diploma Y de soldador, não sei o que lá, como é que é o nome do negócio? Eu lembro, eu fiz uma coisa disso, Instituto Brasileiro de Soldagem, eu não lembro o nome do instituto, mas eu quero que tenha a qualificação XYZ lá da parada para ser contratado. Resolvido o problema. Para que ter emprego formal? Você contrata por dia a pessoa vai trabalhar um dia para você. Ah, mas eu gostei desse cara, eu queria que ele trabalhasse todos os dias. Você pode oferecer um emprego para ele depois, se ele tiver um salário razoável, de repente ele aceita, senão ele vai ficar trabalhando. Para os jovens é muito bom, por quê? Porque eles têm a flexibilidade que você tem no Uber, que você tem no iFood, de trabalhar quando você quer. Ah, hoje eu não quero trabalhar não, hoje eu vou ficar em casa, que eu quero coçar o saco e ver televisão. Pronto, fica em casa, trabalha, coça o saco e vê televisão. Ah, mas aí vai prejudicar a empresa. Vai, mas você contrata outro, né? A ideia é justamente que você vai ter um pool de pessoas e um pool de empregos, um mini mercado atuando nisso daí. O futuro é esse. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.